para todos. Estou aqui mais uma vez para trazer mais um estudo para vocês. Como eu sempre apresento aqui, em cima dessa revista, Discipulando, falando, conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Hoje a gente vai estar falando sobre a lição 6, o novo mandamento. Espero que o Senhor Jesus possa falar através de mim para vocês e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. O objetivo aqui é, como eu sempre falo, que essa aula que eu dou aqui para vocês no dia de segunda-feira é referente à escola bíblica dominical, pois algumas pessoas costumavam conversar comigo e falar que eu não tinha como ir para a escola bíblica porque elas trabalhavam, tinham algum outro compromisso que não permitia que eles estivessem lá. E com isso eu resolvi dar essa aula através aqui do TikTok, porque as pessoas que não têm essa possibilidade de ir à igreja no domingo pela manhã, pelo menos pode acompanhar aqui através dessa minha aula que eu estou dando aqui para vocês. Espero que o Senhor Jesus fale com cada um de vocês, mais uma vez falando, que é sobre, em cima dessa revista, Discipulando, que é conhecendo Jesus e o Reino de Deus. Então vamos começar. Um novo mandamento. A introdução vai dizer: após o pecado, a humanidade afastou-se de Deus e passou a desacreditar em seu relacionamento tanto com Deus quanto com a humanidade. Para que a humanidade não viesse provocar a própria extinção, Deus doutor-nos de um senso mínimo de certo e errado. Esse senso de certo e errado pode ser visto em Gênesis capítulo 4, verso 15, onde Deus ordena que ninguém fizesse mal a Caim. Com essa atitude, Deus está ensinando a humanidade a viver em sociedade, preservando-a de uma desorganização. Mesmo assim, a humanidade se perdeu por completo. Porém, Deus tinha um plano de formar uma nação que servisse de exemplo para as demais nações. Esse plano iniciou na escolha de Abraão e alcançou com o Evangelho de Jesus. Então, Deus, sabendo da maldade do homem no seu coração, ele resolve colocar limites, ensinando o que é certo e o que é errado. Então, em Gênesis 4:15, nós vamos ver que Deus não permite que alguém venha fazer mal a Caim. Então, nós vamos ver isso aqui em Gênesis 4:15. E vamos ver que Deus ele tenta se reaproximar cada vez mais da humanidade. Então, ele escolhe um homem, e esse homem se chama Abraão. Está em Gênesis 12, 1:3 e em Gálatas 4:3-6, que vai falar sobre isso. Que Deus escolhe Abraão para formar uma nação, para que essa nação que ele escolheu através de Abraão venha trazer de novo as demais nações para perto dele. O primeiro tópico vai falar do Decálogo. 1.1 vai falar Israel e a promessa abraâmica. Após a humanidade se corromper, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Gênesis 6, 1:12 e 12, 1:3. O propósito de Deus era abençoar a humanidade através de uma nação modelo. Essa não foi criada no Egito, no período de 430 anos, que sai do Egito em busca da terra que fora prometida a Abraão. Êxodo 50, 24, 25. Esse povo tinha que obedecer apenas uma regra, que era a circuncisão. Gênesis 17, 9, 14. Porém, eles não obedeceram essa prática ao peregrinar no deserto. Esse povo adotou a cultura egípcia para si. Daí vinha as constantes recaídas do povo
no deserto durante os 40 anos de peregrinação. Êxodo 14, 11, 32 vai falar sobre isso. Então nós vamos ver que Deus ele dá uma ordenança a Abraão. Essa ordenança ele cobre Abraão de promessas. E o interessante é que essas promessas que Deus fez a Abraão não vai sobrecair somente sobre a vida de Abraão. Vai cair sobre a minha vida e a de vocês, sobre a vida de todas as famílias da terra. Porque lá na Bíblia, Deus vai falar que todas as famílias serão benditas através de Abraão. Mas também temos que saber o seguinte, na Bíblia também vai falar que Deus fala para Abraão, abençoarei todos aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Então, o que Deus está querendo falar aqui conosco? Que, na verdade, se a gente abençoa alguém, nós também seremos abençoados. Mas se a gente acaba amaldiçoando alguém, fazendo mal a alguém, esse mal volta para nós também. Da mesma forma que quando a gente abençoa alguém, que aquele bem que a gente fez vem para nós novamente, volta para nós, o mal que nós fazemos também volta. E aí? O que você prefere? Ser um abençoador ou um amaldiçoador? Eu prefiro ser um abençoador. Amém? 1.2 dessa lição vai falar a lei de Deus. Deus decreta uma lei para o povo de Israel para que se tivesse uma formação. Deuteronômio 4, 5, 8. Os 10 mandamentos não foi criado por Deus para aprisionar o povo, pois não teria sentido Deus libertar o povo da mão dos egípcios e depois escravizá-lo, novamente com mandamentos. Na realidade, quando Deus anuncia os 10 mandamentos, ele inicia dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Êxodo 22. Os 10 mandamentos tinham como intenção de libertar o povo, não somente de dentro do Egito, mas também tirar o Egito de dentro do povo. Deuteronômio 26, 1, 32. O que aconteceu? Aquele povo saiu da terra do Egito, mas ele ainda tinha o Egito dentro dele. E isso Deus não queria. O que acontece? Isso aqui é igualmente a conversão. Quando alguém se converte, deixa o mundo e passa a viver na dependência do Senhor, aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, nós não devemos anunciar ao mundo que o aceitamos, que estamos debaixo da mão poderosa de Deus, servindo ao Senhor, somente da boca para fora. Nós temos que estar verdadeiramente, não somente na nossa aparência externa, mas também na nossa aparência interna. A palavra de Deus mesmo vai nos dizer, se eu roubava, eu não roubo mais. Se eu mentia, eu não minto mais. E por aí em diante. Tudo aquilo que nós fazíamos de errado, nós temos que hoje tentar de todas as formas não cometer mais esse erro. Porque Deus, quando a gente aceita a Deus, a Jesus como nosso único Salvador, a gente está falando isso para Deus. Senhor, a partir de hoje, aquilo que eu fazia de errado, eu não faço mais. Aquilo que eu fazia de errado ficou no passado. Mesmo que algumas pessoas venham querer nos acusar, venham querer jogar isso na nossa cara. Mas lembre-se, se você realmente se consertou daquilo que você fazia, deixa o povo falar. Deixa eles falarem. Porque se Deus já jogou no mar do esquecimento, se você mesmo já se perdoou, então deixa o povo falar. Só tire isso do seu coração. Não adianta você querer continuar sendo aquilo que você diz que não é mais. Você tem que fazer o seguinte, a partir de hoje, você tem que pegar e não ser mais aquilo que você era.
Se você disse que mudou, então prove. Seja diferente agora. Não é fácil. Principalmente, às vezes, é como usar aquele ditado, às vezes sempre vai aparecer alguma pessoa para cutucar a onça com a vara curta. Sim, porque se você não mentia ou se você roubava, sempre vai aparecer alguém tentando fazer que você faça isso de novo. Mas eu creio, se você pedir ajuda a Deus, Ele te dará. E você não vai conseguir, e você não vai fazer mais aquilo que era de ruim fazer. Amém? Agora eu vou falar do 1.3. Libertação e legalismo religioso. Paulo orienta que a lei é santa, justo e bom. Está em Romanos 7:12. Porém, o Novo Testamento inúmeras referências negativas à lei. Romanos 3:19 e Romanos 4:25. Por que abandonaram a principal finalidade da lei, que é o amor. Mateus 23:23, João 1:17, Romanos 13:10 e Gálatas 5:14. A lei que Jesus se refere não era a tradição dos anciões e nem o Pentateuco, mas um comentário paralelo. Mateus 15, 1-20, Marcos 7, de 1-23. A finalidade da lei era Israel ser diferente culturalmente às outras culturas, porém acabou transformando-se em um legalismo religioso. Deu uma falsa ideia que a salvação vinha através dos nossos próprios atos de justiça, praticando atos religiosos. Esses atos são reprovados por Paulo, pois não somos justificados pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus. Cristo, pois, não seremos justificados por obras da lei. Gálatas 2,16. A libertação passou a legalismo e a um novo aprisionamento. Em Mateus 23, 1-37. O que está acontecendo? O que aconteceu aqui? Antes de Jesus, existiu a lei de Moisés, veio os 10 mandamentos, as leis que Moisés trouxe para o povo, através de Deus. Deus passa para ele e ele passa para o povo. Só que o que acontece é o seguinte: durante um tempo, essa lei, eles começam a defasar essa lei. Eles começam a botar do jeito que eles queriam. Eles não cumprem a lei realmente como deveria ser. Não é diferente do dia de hoje. As pessoas acham que para fazer o bem a alguém tem que estar sempre mostrando. E não é necessário você mostrar que você está fazendo bem para alguém. E era isso que esse povo antigamente estava fazendo. Eu fico imaginando se fosse naquela época já existisse o celular. Imagine um religioso daquela época levando comida às viúvas. Assim que ele estivesse levando, ele estaria entregando com uma mão e tirando uma selfie com a outra. Não que você não possa fazer uma festa, fazer um evangelismo e tirar fotos. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você não tem que se amostrar. Fazer como o próprio Senhor Jesus falava, que aqueles homens passavam na rua pregando, orando alto, para que todo mundo ouvisse que ele estava orando a Deus. Não, não precisa. Não é isso que a gente precisa. O que nós precisamos é fazer a obra do Senhor com amor. Não podemos deixar que a gente faça por interesse. A gente não tem que ajudar o próximo, ajudar a quem está necessitado por interesse. Eu sei que lá no início eu falei que quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Mas nós não temos que fazer com esse interesse. Eu vou abençoar alguém
porque eu vou ser abençoado da mesma forma. Não. Faça com amor. Esse é um dos mandamentos que Deus nos deixou. É o primeiro, amar a Deus como amar a Deus. Amar o próximo como a si mesmo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. Então, que você venha cumprir o amor da palavra do Senhor, o amor de evangelizar, de falar do amor de Deus, o amor da salvação. Porque a salvação não é só eu fazer a obra, não é só eu pegar e ajudar um necessitado. Não, porque eu tenho que ter amor. É a mesma coisa, um médico que trabalha, se forma médico, estuda faculdade somente pelo dinheiro. Se você pegar um médico desse, ele não vai fazer o trabalho dele direito. Mas quando você tem um médico que ele vai por amor, você pode crer que tudo que ele fizer vai sair bem melhor do que o outro que só foi pelo dinheiro. Agora a gente vai estudar aqui o tópico 2 dessa lição. Os 2 grandes mandamentos. Ame a Deus e ao próximo. Olha o que eu estava falando. 2.1. Amar a Deus. Desde a entrega dos 10 mandamentos ao povo no deserto, tanto o primeiro e o segundo mandamento de Deus ordena que não pode adorar a outro Deus, além dele. Êxodo 22:6. Daí surgiu a Shema, uma expressão hebraica traduzida significa ouça Israel. E as 2 primeiras palavras da Torá que servem de ensinamento da lei ao povo de Israel. Jesus menciona Deuteronômio 6:4 em Marcos 12:29. Então o que Deus quer falar para nós que não existe outro Deus além dele. Então Deus ele queria aproximar as pessoas dele cada vez mais. Só que as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, acabou fazendo deuses de paus, de pedra, fazendo imagem e semelhança do homem, do que há no céu, do que há na terra. O próprio Deus falou que a gente não deveria fazer imagem, semelhança a nada disso, nem de nós mesmos, nem de que tem na terra e o que tem no céu, o que tem no mar. Nós não devemos fazer isso. Quantos deuses foram inventados aí com formas humanas, formas de animais? Então, é isso que Deus está falando aqui. Nós devemos amar a Deus acima de tudo. Amar o verdadeiro Deus, que é o Criador dos céus e da terra. O 2.2 dessa lição vai falar amar o próximo como a si mesmo. Você tem amado o próximo como a si mesmo? Será? Será que nós temos amado o próximo como a si mesmo? Como nós nos amamos? Será? Igualado a esse mandamento, Jesus cita Levítico 19:18. Na segunda parte do texto, Jesus ensina que não devemos nos vingar e nem guardar rancor de quem lhe fez mal, mas amar o próximo como a ti mesmo. Marcos 12:31. Realmente, né? É difícil. É como Jesus mesmo falou, amar os nossos amigos, aqueles que estão sempre conosco, que sempre nos procura fazer o bem, é fácil. E amar quem nos fez mal? E quando quem fez mal para a gente, principalmente, foi alguém muito querido, alguém muito próximo. Às vezes alguém da família, às vezes um amigo querido, um amigo de infância. Quantas experiências nós já tivemos com isso? Por a gente estar sempre ajudando ou fazendo algo por alguém, e esse alguém nos faz algum mal. Mas só que Deus nos ensina, não devemos ter rancor dessas pessoas. O próprio Jesus nos fala, que quando Pedro pergunta, quantas vezes, mestre, nós devemos perdoar? 7 vezes 7. Então 7 vezes? Não, 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, vai por aí por diante. O perdão a gente tem que dar infinitamente. A paz do Senhor, Elizabeth, a paz do Senhor, Fernanda.
Mas eu sei que é difícil a gente perdoar, eu sei que é difícil a gente guardar rancor, mas tem um que pode nos ajudar a perdoar e pode nos ajudar a tirar o rancor, qualquer rancor que tiver em nossos corações. O nome dele é Jesus Cristo. Quando a gente estiver chateado com algum rancor de alguém, porque alguém fez algum mal contra a nossa vida, nos falou alguma palavra que nos machucou, vamos para o pé da cruz. É o que eu estava ensinando ontem na igreja, tem coisas que a gente tem que contar até 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 milhão, e a gente tem que ir contando. Eu sei que tem vezes que a gente estoura, acaba não conseguindo contar, os números somem e a gente acaba estourando. Mas a gente tem que aprender com Jesus. Jesus perdoou lá na cruz mesmo, ele mesmo olhou para baixo, todo mundo caçoando dele, zoando dele, xingando ele, ele falou: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Então vamos aprender com Jesus, vamos fazer um esforço para aprender isso com ele. O grande mandamento da lei é o ponto 2.3 dessa lição. O doutor da lei questiona Jesus perguntando sobre o grande mandamento da lei e não do evangelho. Ele faz a seguinte pergunta: qual o grande mandamento da lei? Mateus 22, 36. Então Jesus responde: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o coração e toda a tua alma e de todo o seu entendimento e todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Então nós vamos ver aqui, esse é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Amar a Deus acima de qualquer coisa, de qualquer um, de alguém, mas nós devemos amar a Deus. E o segundo semelhante a este: e amará o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Marcos 12, 29 e 31. O próprio doutor da lei completou a palavra do mestre, que observava esses dois mandamentos. É mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Marcos 12, 33. Em Mateus, Jesus explica que esses dois mandamentos dependem da toda a lei e os profetas. Mateus 22, 40. Essa era a finalidade da lei, encaminhar as pessoas a amar a lei, a amar. A lei poderia ser resumida nesses dois mandamentos. Então, a finalidade da lei é nos ensinar a amar, primeiramente a Deus e segundamente o nosso próximo. Só que se a gente não ama o nosso próximo, como nós vamos amar a Deus? Se o nosso próximo a gente está ali vendo todos os dias, como nós não vamos amar a Deus? Eu quero saber disso. Como? Se a gente não vê a Deus, a gente só vê Ele, a gente só sente. A gente não consegue amar aquilo. Se a gente não ama aquilo que a gente vê, imagine a Deus que a gente não vê, só sente. Então a gente tem que passar mais a amar o Senhor, amar o povo como Jesus nos amou, que Ele entregou a sua vida por nós. Então nós vamos ver aqui o terceiro tópico, que é o novo mandamento nos aproxima do reino de Deus. 3.1, um novo mandamento. Jesus é o único, Jesus é o único, foi o único ser humano que cumpriu toda a lei. Mateus 5, 17 e 20. Como era Deus e tinha autoridade, ele poderia modificar qualquer regra e tradição. Porém, se aqueles fossem legalistas e caprichosos,
Ao introduzir as mudanças da lei para o Evangelho, no Sermão do Monte, ele falava: ouviste o que foi dito aos antigos, e na sequência orientava de forma nova. Eu, porém, vos digo, Mateus 5, 7. Foi dessa forma que ele fez na noite que foi traído, ao reunir os seus discípulos, dando-lhe um novo mandamento. Em João 13, 34, 35. Se ele dissesse para amar, não seria nada novo, pois na lei já existia esse mandamento. Grande novidade, Jesus, é que a lei poderia ser resumida em 2 mandamentos, ao passo que o mandamento de Jesus é apenas um: o amor. Você está vendo aí? O mandamento, Jesus ele pega os 10 mandamentos e abrevia ele em um único mandamento. Que todos os 10 mandamentos, para a gente seguir esses 10 mandamentos, nós só precisamos de uma única palavra, um único mandamento: é o amor. Se o mandamento fala que a gente não deve cobiçar a mulher do próximo, nós não cobiçando aquilo que é do próximo, nós estamos tendo o amor, porque o que é do próximo é dele, o que é dele é dele. Lembra-se, se não roubarás, se eu roubo alguma coisa do meu próximo, eu não amo ele. Eu estou ferindo ele, estou magoando ele. Então todos os mandamentos, aqueles 10 mandamentos, se resumem em um único mandamento: o amor. Nós devemos amar de todas as formas a todos. Como Jesus, não o amor que a gente tem de um esposo por uma esposa, de vice-versa, de pai para filho, de filho para pai. Não, não é esse. É o amor de Deus. Um amor que a gente vai ensinar aquilo que é bom, apresentar para as pessoas aquilo que é bom, aquilo que Deus quer que a gente apresente. Então nós vamos agora para o 3.2 dessa lição. Jesus como referência. Determinar que amamos a Deus sobre todas as coisas é algo impossível, mesmo sendo religioso. Muitas das vezes as pessoas amam bem mais a si próprio e sua reputação do que amam a Deus. João 12, 42, 43. O religioso valoriza muitas das vezes regras religiosas do que as pessoas. Porém, Jesus nos ensina que devemos priorizar as pessoas. João 5, 1,16. Na tradução judaica, o mandamento de amar o próximo como a si mesmo era tratado de forma egoísta, pois eles só amavam as pessoas que eram parecidas com eles religiosamente. No Evangelho de Cristo, o amar o próximo como a si mesmo não é amar como amamos a nós mesmos, pois, na verdade, nós mesmos não nos amamos. O que Cristo quer dizer que devemos amar como Ele nos amou. João 13, 34, 35. Devemos ter Jesus como referência do amor que temos que praticar. Então, o que acontece é que nós devemos amar como Jesus nos amou. Não devemos fazer distinção de pessoas. Aqueles religiosos daquela época, eles faziam o seguinte: eles amavam as pessoas da mesma classe social. Amavam as pessoas que trariam algum proveito para eles, que trariam algum status. Bom, eu só vou amar aquele que está assistindo a minha live. Eu só vou amar aquele que curte as minhas publicações. Não, não é isso que Deus quer. Jesus nos ensina que eu tenho que amar
Até mesmo aqueles que às vezes entram na minha live, como sempre quando eu abro, falando alguma besteira, querendo nos tirar a paciência. Só que a gente não deve deixar de amá-los, porque é como Jesus falou, eles mesmos não sabem o que eles estão fazendo. Esses tipos de pessoas, muitas das vezes, estão sendo usadas pelo inimigo e eles nem sabem. Como muitas das vezes os judeus estão aprisionados por eles, pelos espíritos malignos, e não conseguem sair, se libertar, e não conseguem enxergar. E aí fazem maldade com os outros. Xinga muitas das vezes as pessoas, muitas das vezes briga, faz coisas que não deve. Mas nós temos que amar. Eu sei que é difícil quando a gente vê alguém fazendo uma maldade com alguém e a gente falar assim, não, eu tenho que amar essa pessoa. Sim, mas lembre-se de onde Jesus te tirou. Lembre-se. Ah, mas o que eu praticava era diferente do que um estuprador faz. Pô, beleza, mas era pecado. Ah, mas eu era ladrão, mas eu não matava ninguém. Mas o estuprador, ele faz mal, mas você também fazia mal. Porque quando você rouba alguma coisa de uma pessoa, faz mal àquela pessoa. Quando você mata alguém, faz mal. Quando você violenta uma criança ou uma pessoa adulta mesmo, faz mal também. Faz mal para toda a família. Então que vocês venham pegar isso e mudar esse jeito de vocês. Vamos tentar amar mais as pessoas. Amém? Temos que amar o próximo verdadeiramente. Não podemos guardar rancor e mágoas de nossos semelhantes, pois se não amar o nosso semelhante, não temos como amar a Deus e nos tornaremos mentirosos. Se não conseguimos amar quem podemos ver, como vamos amar a Deus que não conseguimos? 1 João 4,20. Quando exercemos o amor de Cristo, passamos a ser pessoas diferentes, onde outras pessoas enxergarão Cristo em nós. O nome dele seja glorificado. João 13, 34, 35. Então temos que começar a andar, pegar Cristo como exemplo. Pega o Senhor Jesus como exemplo. Siga o que ele fazia. Passa a fazer aquilo que ele sempre fez. Passa a permitir que Jesus te ensine. Eu tenho tentado isso todos os dias. Eu tenho pedido isso a Deus todos os dias. Eu tenho falado para Deus, para Ele fazer da minha vida o que Ele desejar. A gente passa alguns apertos. Porque quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus vai tirar toda a sujeira que existe em nós. Imagina quando você cai. Eu vou dar um exemplo aqui. Você cai, se machuca, ou então assim, uma queimadura. Eu já ouvi relatos de pessoas que quando se queimaram e ficaram aquela queimadura muito feia, quando eles chegaram no médico, tem até que imagine assim, aquela queimadura, uma escovinha dessa passando, para tirar a pele morta, para tirar aquilo ali, limpar a ferida. Imagine, quanta dor aquela pessoa não deve sentir. As pessoas que já passaram por isso. Assim é quando a gente pede para Jesus fazer da nossa vida o que Ele quiser. A gente dá liberdade para Ele limpar aquilo que está sujo. E aí Ele começa a passar a escovinha. Aí Ele passa a escova, dói. Dói. Porque está limpando. Estava encrostado na gente. E aí Ele vai estar limpando as feridas. Ele vai estar limpando aquilo que nos fazia mal. E não deixava a gente caminhar. Então pense nisso. Permita que Deus te ajude. Porque Ele só vai te ajudar se você permitir. E a conclusão dessa lição é:
Jesus nos ensinou que se aprendermos a amar da mesma forma que Ele nos amou e nos ama, seremos capazes de cumprir o mandamento do Senhor. Eu espero que essa lição venha tocar no coração de cada um de vocês e que o Senhor Jesus venha abençoar. Eu quero agradecer a todos que assistiram essa live e que o Senhor Jesus venha abençoar a vida de cada um. Não só de quem assistiu a live, mas também daqueles que vão assistir depois que eu postar em outras redes sociais. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, toma, meu Pai, a cada um que assistiu e a cada um que ainda vai assistir esse estudo, que o Senhor venha orientá-los e abrir mais sua mente e seu coração, e para que eles venham se aproximar cada vez mais de Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos assim, bota em forma de receber, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja não somente hoje, mas para todo sempre. A igreja diz: Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Até a próxima e que Jesus te abençoe.